Bom, então, o resultado, o que ele é importante? Sou eu, professor, cheguei. Estou vendo, rapaz. Tá assim. O Júlio tá comigo aqui, tá? Ele desligou o celular e tá olhando pelo computador, que é melhor. Ah, beleza, tá ótimo. Então, como está falando, o resultado ele é de extrema relevância para a empresa, porque ela demonstra a gestão que a empresa teve, a eficiência que a empresa teve na gestão das suas atividades. Se a empresa, ela por acaso, ela tiver mais despesas que receitas, ela vai ter um resultado negativo. E se a empresa tiver mais receitas que a despesa, ela tem um resultado positivo. E o Warren Buffett, ele tem essa visão. Ele, evidentemente, salvo engano, ele não é contador, tá? Ele é um investidor. E ele tem uma visão que vocês viram, a visão livro, tem uma ideia da visão que ele tem. E ele é multibilionário. Bom, e o mais interessante é que ele está vivo, contemporâneo a nós. E ele, então, volta e meia a gente vê alguma notícia na imprensa sobre ele. E dessa forma, ele procura verificar o resultado que a empresa tem ou as contas de resultado. Quais são as receitas, quais são as despesas que a empresa tem. Se dependendo das empresas, dependendo do grupo de receitas ou despesas que a empresa tem, não interessa a ele. Porque se for uma empresa, ele até usou um exemplo de uma fábrica de chiclete e uma outra que eu não lembro agora. Então, uma dessas duas fábricas é a da Coca-Cola. Da Coca-Cola, isso. Da Coca-Cola. Então, o que ele menciona ali? Algumas empresas têm necessidade de estar sempre investindo em quê? Em pesquisa, desenvolvimento, novos equipamentos, novos materiais. Esse tipo de empresa, será que interessa a ele? Talvez não. Então, isso... Empresas automobilísticas. Isso eu pedi para vocês olhassem, essa visão não se limitasse a copiar ou escrever, fazer um resumo de uma forma geral. Eu pedi que vocês falassem aqui especificamente o que ele tem do tema. Tá? Que isso pra Professor, gente... Oi. Eu vi que ele se preocupava mais da fonte do lucro do que com o próprio lucro. Exatamente. Então, isso vai ser relevante para a empresa, para ele, porque ele vai conseguir avaliar, porque se nós olharmos, o que nós vamos falar hoje tem a ver com o que essa visão dele também, tá? E por quê? Porque, veja bem, uma empresa tem lucro. Nós vamos ver duas empresas que têm lucro, tá? Aí se você olha assim, bom, aquela empresa tem um lucro maior, é mais interessante. Em tese, em princípio, quem tem maior lucro é mais importante. Aí ele tem um item, que eu não lembro também qual que ele fala, que diz assim, uma empresa teve um lucro de 1 milhão ou teve um lucro de 200 mil. Quem é melhor? Quem lucra 1 milhão ou 200 mil? Aí nós vamos, no primeiro momento, opa, o lucro é mais interessante. É alavancagem, no caso, professor? Aí o que nós vimos? Para ganhar 1 milhão, ele investiu 10 milhões. O cara, para ganhar 200 mil, investiu às vezes 400, 500, 600 mil. Ou seja, o risco, todo negócio envolve risco. Então, o recurso que o indivíduo aplica naquela empresa que ganhou só 200 mil de lucro é muito menor que aquele cara que ganhou 1 milhão. Tá? Então, por essa razão, a gente tem que avaliar todas as informações, não nos limitar somente ao lucro. Outra hipótese, nós vamos mencionar daqui a pouquinho. Vamos imaginar que a empresa tem um lucro alto. Vamos analisar duas empresas. Uma empresa tem um lucro alto e outra tem um lucro um pouquinho menor. Aquela empresa que tem um lucro menor, ela se limitou a comprar e vender. Ela tem a sua atividade operacional exclusiva. Ela só compra e vende, ou produz e vende. Tá? Outra empresa teve um lucro maior naquele período. Por quê? Ela vendeu um imóvel, vendeu um veículo, aí teve um lucro não operacional. O que é melhor? Se eu quero avaliar a situação de uma empresa de gerar recursos, gerar lucro, o que é melhor? Uma que gere lucro com a sua atividade de compra e venda, ou produz e venda, ou aquela empresa que, para ter lucro, tem que se desfazer dos seus ativos? Então, nós temos que avaliar que tipo de informação ensejou ou gerou aquele resultado. Se for um resultado exclusivamente em função das suas atividades operacionais, espetacular.
Tá? Do contrário, a empresa tem que se descapitalizar, tem que vender ativos para poder fazer dinheiro. Aí, ó, tive um lucro imenso, mas vendeu todos os seus imóveis, todos os seus veículos, todos os seus bens. E daí? Será que isso é interessante? Tá? Então, por essa razão, é igual se nós tivermos que honrar nossos compromissos assumindo dívidas, ou nosso carro, para pagar minhas contas do mês, eu vendo o carro. No mês seguinte, eu vendo apartamento, no outro, vendo não sei o que, na televisão, e aí? A minha atividade tem que ser suficiente para poder cobrir todos os meus gastos, minha despesa de manutenção rotineira. Assim são as empresas. Tá? Então, por essa razão, quando nós analisarmos o resultado da empresa, é muito importante. Por isso que eu pedi o trabalho a vocês olharem o que compõe a receita da empresa. O que compõe E na visão do Warren Buffett, por que isso é importante? Tá? Então, vocês já sabem o que são receitas e são despesas. Agora, só vão fechar com a teoria dele. A ideia, a visão do Warren Buffett, e, de fato, nós falamos assim, isso tudo é teoria. O que nós vemos, eu aqui estou com inúmeros livros. Eu tenho muitos livros aqui. A quantidade imensa de livros não dá para mostrar no computador. Tá? A minha biblioteca está aqui em cima. Tudo que a gente fala aqui é teoria. Está tudo em livro que algum autor escreveu, ele escreveu a teoria e conseguiu demonstrar, comprovar que aquilo é verdade. Só que se a gente olhar lá para fora, a gente vai ver que isso tudo que está no livro, de fato, é verdade. E o Warren Buffett, ele para mim, é um exemplo muito bom, porque ele está materializando toda aquela teoria que nós temos contábil. Ele diz só, isso aqui é teoria, mas eu uso desse jeito. E aí é verdade, está acontecendo. Tá? Por isso que eu pedi que vocês leiam esse livro, espero que vocês tenham gostado da indicação do livro e continuem a lê-lo, tá? Porque ele é muito bom. Tá certo, gente? Ok. Tá. E o senhor já deu as notas de alguns resumos que o senhor leu? Só não lancei ainda. Não lançou, né? Só não lancei. Então, já que prolongou um tempinho, não lança a minha ainda não, professor, que eu vou reescrever. Tá, então, Você pretende lançar quando? Esta semana, no máximo, o que eu estou recebendo, eu estou vendo uma baixa adesão, até coloquei hoje para vocês, desse trabalho, do outro trabalho. Então, a gente tem que ter, prorroguei o prazo, pediu, eu botei até segunda-feira, tá? Então, para que vocês tenham tempo, e não podemos esquecer, tem mais um trabalho ainda, que faltam ainda 3 pontos. Tá? Professor, taca esses acabou, 3 pontos num trabalho logo, pelo amor de Deus, que eu tô passando se mal. a gente somar, vocês têm concorrendo a 7 pontos. Ué, e o que aconteceu com aquele trabalho que avalia a nota da prova? Que eu, não, olha lá, lá estava... Lembra-se, lá estava 2 pontos, gente. Foi você que falou aí, Não, né? mas o senhor só lançou 2 pontos, né? Exatamente, lá só tem aquele ponto. Ô, professor, primeiro, tá? tem o ponto de consideração também, né? Que a gente somos os únicos alunos que estão assistindo a aula. Olha. Vamos lá. Professor, olha só, tem que ter um ponto de consideração aí do meu esforço. Vamos lá, gente, vamos começar? Vamos. Então, olha só, eu vou colocar aqui a tela. Professor, não começa não, deixa eu te perguntar. Diga. Vai ter aula esse ano ainda, será? Lá nesse no semestre, no caso? Nós não sabemos. Até agora, o que eu sei é que eles lançaram uma plataforma, ou seja, tem conhecimento dela, né? Outra plataforma. Então, eles estão se organizando, porque nós não temos ainda. Eu trabalho em 2 instituições. Nas 2 instituições, igualzinho, tá? Não tem. A expectativa pode ser que essa situação perdure até o final do semestre. Você vê, nos Estados Unidos. Eu acredito que sim. Então, eu também. Essa semana diz que o semestre todo, lá o ano acaba em julho. O semestre lá nos Estados Unidos. Até o ano está mantido o afastamento. E aqui eu vi. Você viu, né? Então, no nosso caso, vai até o final de junho, julho. Eu acredito que isso deva estender até essa data. Eu também acredito. Então, tá bom. Tá? Mas o lado bom disso aí é que essa solução do Ministério da Educação, ela favorece que vocês não perdem o semestre. Né? Como o caso do Carol.
faltando só essa disciplina. Então, não perde o semestre, mas perde o senso da vida, né, professor? Mas pelo menos não gasta passagem. Mas não perde o semestre, Glauber. Quem quer rir tem que fazer rir. Entendeu? Mas não tem como. Eu acho que não, tô brincando, eu entendi, eu compreendo. Das perdas, mas o valor tinha que diminuir mas eu não tenho esse aspecto. Tá, Arthur, mas o professor ele não é da parte. Mas aí, eu não tô falando dele, eu tô conversando com ele todo. A escola do meu filho também. A escola do meu filho não diminuiu R$1, tá? A mesma coisa. Infelizmente. E ele tá tendo aula de casa. Mas o lado bom é esse. O lado bom é que não houve perdas, né? Então, acho que o mais importante é isso aí, que não há prejuízo do semestre, né? Então, acho que o pior seria esse, né? Se nós tivéssemos a perda do semestre. Isso não está acontecendo. Vocês estão recuperando tranquilamente, né? Eu vou projetar a tela que eu separei aqui. Esse material eu coloquei também lá na... não sei se vocês já viram, não só o slide está lá na plataforma, como também outro material. Tá? Então, a demonstração do resultado do exercício. Então, vocês estão vendo aí os bonequinhos balançando para cima e para baixo, não é isso? Uhum. Esse bonequinho, eu vou até voltar aqui, ele está representando para mim aquela questão do balanceamento entre receita e despesa. Então, estamos querendo demonstrar com isso que eu posso ter lucro ou prejuízo. O prejuízo está em vermelho, o lucro está em verde. Tá? Então, a empresa persegue o tempo inteiro o lucro, porque o lucro ele é algo perseguido pela empresa. Mas o lucro ele não é o mais importante para a empresa. Nós acabamos de ver, vocês acabaram de comentar comigo, dentre a visão de Warren Buffett, que o importante é também ver a origem do lucro, não é isso? Então, de fato, mas o lucro ele é perseguido pela empresa, tem outros fatores que temos que levar em conta, tá? E nesse balanceamento entre receita e despesa, nós teremos ou o prejuízo, caso o lucro, a receita seja menor que a despesa, ou o lucro, caso a receita seja maior que a despesa. Então, isso são resultados possíveis, tá? Lucro ou prejuízo. Tá? Então, nós falamos o tempo inteiro, falando em diversas ocasiões, da questão do princípio da competência. O princípio da competência é dos princípios utilizados dentro da contabilidade. O que seria isso? Ele, quando fala em competência, ele está querendo falar em tempo, questão de tempo, um período de tempo. E que período de tempo seria esse? O período de apuração de um determinado resultado. Uma vez que a empresa persiga resultado em questões contábeis, no nosso caso aqui vai ser resultado, lucro ou prejuízo. Tá? Então, a empresa ela vai perseguir esse resultado durante toda a sua o tempo de vigência, de vida útil da empresa. Então, ela persegue lucro ou prejuízo. Quando que vamos apurar esse lucro ou prejuízo? Em obediência ao princípio da competência, ele diz o seguinte, no nosso caso, aqui no Brasil, o nosso Código Civil define como ano civil, então, o exercício financeiro como um ano civil para as empresas. O ano civil é definido como coincide com o ano calendário. Então, o exercício financeiro coincide com o ano calendário. Mas a empresa ela pode ter o seu período de apuração do resultado, em regra, ele vale por 12 meses. A empresa quem define e, em regra, ele coincide com o ano civil, o ano calendário. Tá? Não obrigatoriamente. Ele, em regra, coincide com o ano civil. Então, ele pode ser, normalmente, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A empresa pode ter um período diferente? Pode. Se a empresa estiver começando a operar hoje é 15 de abril. Se ela quiser abrir uma empresa hoje e fazer uma outra apuração até o dia 14 de abril do ano seguinte, seria de 15 de abril de um ano a 14 do ano seguinte? Pode? Pode. Tá? Mas qual vai ser a grande dificuldade que ela vai ter?
Se a contabilidade ela trabalha com resultados que permitam a comparação. Como é que eu vou comparar duas empresas se uma empresa fechou o ano em dezembro, outra vai fechar só em abril? Talvez tenhamos um pouco de dificuldade, tá? Por que razão? São momentos diferentes. Imagine só uma empresa que apurou resultado em dezembro e uma que vai apurar resultado agora em abril, em pleno problema da Covid-19, sem nenhum movimento. E todos vamos achar, ó, aquela empresa A, ela era melhor que a empresa B, que a empresa A teve um lucro muito bom lá em dezembro, e a empresa B teve um prejuízo imenso em abril. Mal sabíamos que teríamos esse problema mundial, a nível mundial. Então, a questão de ter o mesmo período de apuração do resultado, ele facilita no aspecto da comparação de resultados, tá? Então, em regra, os resultados eles são feitos dentro de um mesmo período social, normalmente de 12 meses. Mas nada impede que a empresa faça o resultado mensalmente, ou sempre que ela precisar. Ela não precisa esperar só 31 de dezembro, não. Ela pode fazer quando precisar, mensalmente. A regra é em 12 meses. Tá? E quando falamos do princípio da competência, é que ele fala de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá? Se ela está por um resultado de um ano, tudo que acontecer dentro daquele ano pertence àquele ano. Então, as receitas pertencem àquele ano, assim como as despesas. Tá? Então, aqui nós teremos 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, tem amarelinho aqui. A empresa trabalha, opera nesse período aqui. Então, ela tem receita e tem as despesas. O que a empresa tiver de confrontar receita com despesa pertencerá ao exercício, ao resultado daquele ano. Então, eu pego todas as receitas, comparo com as despesas, tá? Só essas engrenagens estão representando a empresa está funcionando o ano inteirinho. Então, o ano inteiro ela tem receita, despesa. Fala assim, mas eu não quero ter despesa, eu quero ter receita. Se fosse possível alguém ter só receita sem ter despesa, seria excelente. Seria um lucro infinito. Mas ninguém consegue ter receita sem gastar nada, sem ter despesa. Paga energia elétrica, paga salário, paga matéria-prima, paga o preço da mercadoria, então paga impostos. Então, tem uma série de gastos. Então, não tem como ter receita sem ter despesas. E o que diz o princípio da competência? Se eu não consigo ter receita sem ter despesas, para que eu saiba que a empresa foi boa, teve um bom resultado, eu vou confrontar aquelas receitas com as despesas que ela ajudou a gerar. Então, se eu tive receita em um ano de X0, tá? As despesas que eu tive X0 serão confrontadas com ela dentro do mesmo período. Eu não posso pegar uma receita do ano seguinte, de X2, no caso, estou falando X1, X2. Não podemos pegar receita de X2 e comparar com despesa de X1 ou vice-versa. Receita e despesa do mesmo período para que nós tenhamos o nosso resultado, que vai lá para o PL, lucro ou prejuízo. Quando chegar no ano seguinte, em X2, vamos comparar a receita e despesa de X2 e elas virão para o resultado de X2. Tá? Então, receita e despesa de um ano vai para o resultado daquele ano. Receita do outro ano vai para o resultado do outro ano. Diga. Oi? Por exemplo, se eu tenho uma despesa, né, igual tem lá no exercício, e ela for parcelada e a primeira parcela dela vai ser paga só daqui a 4, 5 meses. E esse mês passado o ano no qual ela está... Passado esse ano aí, do ano de fechamento, ela vai entrar só na despesa do outro ano, não é isso? Não. Fazer igual, tem um político que fala, quando pergunta, ele fala, excelente pergunta, Glauber. Muito boa pergunta. De fato, é uma boa pergunta. Não podemos esquecer, quando nós falamos há pouco tempo de contas de resultado, nós temos dois grandes grupos de contas. Contas patrimoniais, que são aquelas contas que representam bens, direitos e obrigações. Então, representam um patrimônio. E as contas de resultado, outro grupo. Essas contas de resultado são as contas de receita e despesa que integram a conta de resultado. Tá? Aqui nós falamos agora há pouco de receita e despesa. O que é
receita ou o que é despesa. Para nós falarmos primeiramente em despesa, você falou agora há pouco em... O que você disse? Qual foi o teu exemplo? Foi uma despesa, só que vai para ser paga só daqui a alguns meses, e esses meses ultrapassam o valor do fechamento. Sim, mas essa despesa com o quê? Sei lá, despesa com luz. Despesa com aluguel. Aluguel. Estamos aqui em dezembro de X1, o aluguel de dezembro de X1 vai vencer em janeiro de X2. Pode ser esse exemplo? Sim. Quando foi que eu consumi um bem, um serviço? Quando eu utilizo o imóvel de alguém, eu estou usando um bem de alguém. Então, sim. eu utilizei esse bem quando? Em dezembro. A despesa pertence ao período, ao ano em que eu usei aquele bem. Tá? Eu vou pagar só em dezembro. Não importa. A receita e despesa, elas têm a ver com, obedece à competência da despesa, que nós já acabamos de ver, e tem a ver com o fato gerador. Até eu utilizei um exemplo em sala de aula, me lembro disso, nós falamos assim, eu não tenho carro. Eu não tenho carro, então eu não pago PVA. No momento em que eu tiver... Tá falhando. Aí eu começo a pagar o... Tá preto para mim. Voltou. Tá. Então, eu não tenho carro. Aí eu não pago IPVA. Por que razão? O IPVA fala que o imposto é devido quando houver a Tá travando. do imóvel, do veículo. Eu acabo de comprar um veículo. No momento que eu tenho a propriedade do veículo, eu tenho a obrigação de pagar IPVA. Então, o fato gerador, ele determina quando eu vou apropriar uma receita ou apropriar uma despesa. E nesse nosso exemplo do imóvel, se eu utilizo o imóvel de alguém em dezembro de X1, a despesa pertence a dezembro de X1, ainda que eu não tenha pago. Tá? Então, despesa independe de ter sido paga, ela pertence ao exercício onde ela foi gerada. Tá? Aí, assim como um bem, nós compramos papel. Compramos papel A4 para a nossa empresa. Enquanto eu não utilizar o papel, ele é um item, está lá no meu estoque, está no meu ativo, é um bem. Tá? No momento em que eu utilizar aquele papel para fazer revistas, jornais, por exemplo, no momento que eu utilizar o papel, eu consumir aquele item, eu tenho despesa. Então, quando eu consumo um bem, eu consumir, utilizar na produção de bens ou serviços, tá? Ou eu utilizar um imóvel em um determinado período de tempo. O imóvel eu usei janeiro do mês de janeiro, então do 1º de janeiro a 31 de janeiro eu tive a despesa com aluguel de imóveis. Eu vou pagar em fevereiro, não importa. O aluguel de fevereiro, a minha despesa de fevereiro, do dia 1º de fevereiro ao dia 28 de fevereiro. Despesa de março, 1º de março a 31 de março. Então, ainda que eu só pague lá no dia 10 do mês seguinte, a despesa pertence ao mês onde nós utilizamos aquele bem, que pertence a terceiros. Tá? Então, por essa razão, não importa que não tenha sido pago, assim como a despesa, a receita. Se eu fiz uma venda em dezembro de X1, mas o meu cliente só vai me pagar em X2, a minha receita de vendas é em X1. Mas ele não me pagou, só vai pagar no ano seguinte. Não importa. A receita pertence ao mês onde ela foi gerada, porque eu vendi e entreguei o produto naquela data. Tá? Então, para eu caracterizar uma receita, eu tenho que ter entregue o produto, transferido a posse do produto ao meu cliente. Aí eu tenho minha receita de vendas. Ainda que ele vai me pagar daqui a 2, 3, 4 meses. Não importa, a despesa pertence ao mês que eu vendi e entreguei o produto. Assim como a receita, né? Assim como a despesa. Quando eu consumo um bem, eu consumo um serviço, no momento que eu consumo aquele bem, a despesa pertence àquele período ali. E a gente vai confrontar. Imagina só, eu fiz uma venda de um bem, tá? E nessa receita eu tive que gastar aluguel, pagar aluguel naquele período ali. Esse aluguel desse período, ele me ajudou a gerar essa receita, eu vou ter que confrontar no mesmo período. Eu não posso pegar a despesa daqui e jogar para cá para que eu tenha lucro aqui, tá?
Aí eu pego toda a despesa de um ano e jogo no ano seguinte. É proibido, só não podemos fazer. Tá? Então, elas têm que ficar restritas ao exercício financeiro a que se referirem. Tá? Então, despesa e receita de um ano ou de um mês pertencem àquele mês. Tá? Tranquilo agora, Cláudio? Foi essa questão que eu errei na prova. E o senhor fez essa pergunta na prova. Tá. Então, aqui, nós vamos começar a ver. Nós fizemos a apuração de resultado de exercício em algumas ocasiões, e esse documento, demonstração do resultado de exercício, ele vai demonstrar, como não está dizendo, ele vai apresentar todo o resultado que a empresa teve. E lá no finalzinho, se nós observarmos, ele vai apresentar para a gente o resultado líquido do exercício. Isso aqui, o Warren Buffett, ele também olha isso aqui, tá? Então, o que nós vamos falar aqui? A empresa, ela começa com um documento, ele tem esse padrão. Esse padrão é determinado, essa forma aqui, ela é padrão para todas as empresas, de forma que a gente consiga, quando falamos em padronizar apresentações, documentos, ele tem algumas finalidades. Uma delas é que permita que possamos comparar empresa A com empresa B. Então, se eu tenho um documento de uma empresa e o outro foi gerado da mesma, ou seja, o mesmo critério, eu tenho como comparar. Um vende laranja, outro vende banana, mas eu vou olhar o resultado de quem vende banana, quem vende laranja, e o resultado econômico é o que me interessa. Então, se ambas tiverem o mesmo documento, da mesma forma de apresentar, ele é possível que possamos comparar empresas totalmente diferentes, atividades totalmente diversas uma da outra, mas o resultado é o que vale, tá? E assim como ele vai permitir essa comparação, uma outra informação de extrema relevância, ele vai possibilitar que a gente verifique o que nós falamos agora há pouco do Warren Buffett, ele vai possibilitar que a gente verifique do lucro que foi gerado lá no final do exercício, o que tem a ver com a atividade operacional da empresa. Porque aqui nós começamos esse documento pela receita operacional bruta. Tá? Então, nós vamos falar um a um desses itens aqui, já, tá? Mas a gente começa demonstrando nesse documento contábil, receita operacional bruta, ou seja, tudo que a empresa vender de produtos ou mercadorias, ou se ela prestar serviços, ela tem atividade operacional da empresa. Ela vende produtos ou presta serviços. Tá? E, em seguida, a gente vai trabalhar com as deduções da receita bruta. Devoluções de venda, abatimento, até chegarmos na receita operacional líquida. Depois vamos tirar o custo das vendas ou do serviço prestado, acharmos o resultado operacional bruto, tá? E depois vamos tirar as despesas operacionais. Porque esses itens são importantes que nós temos dessa forma. Porque se eu tenho uma empresa com resultado líquido muito bom lá embaixo, ela teve lucro, o lucro porque a receita foi maior que a despesa. Glória a Deus. Podia ser o Glauber, né? Então, falta um minutinho para terminar a sessão, em seguida eu já vou ligar novamente. Então, a empresa ela pode ter um resultado líquido fabuloso. Lá no final do ano, um resultado espetacular. Quando nós olhamos aqui para esse relatório, a gente vai ver o que vai importar para a gente aqui. O que vai importar efetivamente é que se a empresa ela não tem... Aqui eu tenho receita operacional bruta, aqui eu tenho custo das vendas, aqui eu tenho resultado operacional. Tá? Então, o que importa para a gente, qual foi o resultado da empresa em decorrência das suas operações. Operação de quê? Compra e venda de produto. Se aqui embaixo ela tem outras receitas, outra receita de despesas, ela vendeu venda de bens e direitos do ativo não circulante. Ela teve lucro que se desfez de alguns itens, de alguns ativos que ela tem. Tá? Então, as empresas elas são avaliadas, elas são mais avaliadas pelo que obtiveram até aqui em cima. Tá? Então, por isso, vocês vão ver várias questões, vão se deparar com várias questões
onde vão ser perguntados a vocês qual foi o resultado bruto da empresa, qual foi o lucro bruto da empresa. Tá? Então, ele vai encerrar agora, já vai encerrar em instante. Aí, em seguida, eu vou abrir outra sessão, pra gente, enquanto ele está gravando aqui nosso material, mas observe aqui